Olá pessoal, bem, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo, né? Nós vamos falar um pouco sobre como configurar a API, né, do Google Game Service aqui em uma aplicação Android. Então, basicamente, né, nós criamos uma aplicação no Google Play Console, tá? Tem o vídeo aí linkado para quem quiser depois dar uma olhada. E agora nós vamos pegar, né, e importar algumas configurações para que nós consigamos acessar essa API através da nossa aplicação, né? E aí existe um conjunto de passos que nós precisamos fazer para poder possibilitar a utilização desses serviços aqui pela nossa aplicação. Só é importante lembrar que o Google Play Game Service ele só funciona, né, a partir do Android 4.1, tá? Então o dispositivo ele tem que estar rodando essa versão 4.1 para que a gente consiga acessar essas funcionalidades, tá? Bom, então basicamente para a gente poder fazer esse tipo de configuração, nós vamos abrir aqui o build.gradle da aplicação, tá? Então deixa eu recolher aqui algumas pastas. Então aqui eu vou abrir o build.gradle da aplicação, né, que é esse arquivo aqui. Reparem que eu tenho aqui do lado, né, o build.gradle do módulo e o build.gradle da aplicação, tá? Tem aqui o .app. Então eu vou abrir ele aqui e vou adicionar justamente, né, os serviços que eu quero. Então, a princípio, eu vou precisar do serviço de login, né, para poder fazer o login do usuário na conta dele da Google, para acessar o Google Play Game Service, né, e o serviço da própria API do Google Game Service. Então, eu vou vir aqui, tá, e vou digitar aqui Implementation, né, e aí eu tenho uma página aqui, olha, vocês podem depois dar uma olhada, que ela tem todos os serviços, tá, que a API do Google oferece. Então tem o Google Drive, o Google Fit, né, Google Mobile Ads, por exemplo. E aí o que eu quero é o sign-in, tá? Então, na verdade é o login, né? Então eu vou pegar essa linha aqui e vou adicioná-la no meu arquivo. Então vou colocar ele aqui. Mesma coisa, né? O sign-in também a gente vai precisar. Então eu vou copiar esse daqui, que é o sign-in, ele é uma forma de abrir, tá, uma janela, né, para que vocês para que o usuário possa fazer o login. Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui também. Vou pegar uma também que eu vou precisar, que é o Basic Client Library, né? Então eu preciso dessa daqui, tá? Vou copiar e vou jogar aqui. E finalmente, implementation. E finalmente a API Game Service, né? Que tá, deixa eu localizar aqui. Play aqui, Google Play Game Service, tá? Copio aqui, né? E colo, tá? Depois que eu fizer isso, né? Eu vou clicar aqui nessa opção de sincronizar para ele justamente fazer a importação dessas dependências que eu acabei de adicionar. Então eu vou clicar aqui no Sync Now. Então repare que ele já está fazendo um download, né? Compilando o modelo. Está indexando e repare que ele, né, importou com sucesso. Tá? Então essa é a primeira parte da configuração. Né? Agora que nós fizemos a importação dessas bibliotecas, essas classes elas já ficam disponíveis para que nós possamos acessar. E para a gente fazer esse acesso, né, a gente vai implementar essa opção de acesso dentro do próprio dentro da aplicação, né, de preferência
quando a gente inicializa a aplicação, né, quando a gente tem a tela principal da aplicação. Bem, só que antes disso, nós precisamos fazer uma configuração para poder vincular a nossa aplicação, né, a nossa aplicação que nós criamos aqui no Android Studio, com a aplicação que foi criada lá do lado do servidor, né, para poder, quando a nossa aplicação for comunicar com a API, ela saber exatamente qual é a configuração que ela tem que buscar lá no cloud da Google. Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiramente, a gente vai abrir aqui o Android Manifest, tá? Reparem que aqui, né, a gente tem uma configuração padrão. E aí o que eu vou fazer é adicionar duas linhas aqui de informação para poder fazer essa conexão. Bom, então eu venho aqui embaixo dessa application, tá? Dessa tag de application, e vou adicionar a seguinte chave, metadata, né? Então, vou adicionar o parâmetro que eu quero configurar e depois coloco o valor, tá? Então, vai ser Android Name. Primeiro parâmetro, né? Eu vou identificar qual é o App ID que está relacionado lá no Google Service. Então, eu vou fazer esse vínculo, né, da minha aplicação com o App ID que está relacionado lá no Game Service, né? Então, eu vou especificar aqui com.google.android.games.app.id, né? E agora eu vou especificar o valor para esse App ID. Tá? É somente com essa configuração, né, que a gente consegue fazer o acesso à API de jogos da Google. Então aqui eu vou colocar Android.value. Bom, e aí o que eu vou fazer? Né? Esse Android Value, eu vou criar uma variável aqui no res, tá? Então eu vou abrir a pasta res, values, strings, né? E aí eu vou criar o valor, tá, para esse App ID. Então eu vou abrir aqui uma nova variável, string name vai ser App ID e o valor, vou colocar aqui, por exemplo, 2, tá? Depois a gente vai alterar isso daqui. É só para essa configuração, por exemplo, do Android Manifest, ela funcionar para outras plataformas, né, para outros projetos. Eu só preciso alterar depois a variável lá no strings. Então eu vou fazer uma referência aqui agora àquela variável que a gente acabou de criar, strings.appid. Tá? Posso fechar essa tag. O próximo parâmetro, né, é a versão da API de jogos que a gente está usando. Então, eu vou criar aqui outro metadata, Android Name. Aqui vai ser com.google.android.gms.version, né, e vou passar o valor. Esse valor ele já tem uma variável pré-definida, tá, pelo próprio Android. Então, Android Value, aí eu vou pegar lá essa variável integer que já foi criada para nós, né, quando importamos as bibliotecas aí do GMS. Então, vai ser integer Google Play Service Version. Tá? Então, essa variável ela já tem a versão que nós estamos utilizando. E aí a gente fecha aqui essa tag. Bom, então a configuração aqui no Android Manifest ela já foi realizada. Podemos fechar. E aí só falta agora a gente colocar, né, definir essa variável aqui. O que eu vou fazer? A gente vai abrir aqui a nossa configuração, né, de jogos, tá, do aplicativo. Reparem que aqui, vou entrar aqui nessa configuração do Android. Reparem que aqui eu tenho um ID do aplicativo. Tá? É esse valor aqui que a gente precisa utilizar para fazer referência à configuração de Android lá no nosso aplicativo. Então eu vou copiar aqui esse valor, clicar aqui nesse botão, volto aqui para minha aplicação e colo aqui, né, essa variável. Então agora a nossa aplicação já está configurada.
quando a gente fizer o acesso, né, para essa API, ele vai utilizar esse identificador para poder fazer a conexão, né, e conseguir identificar qual a configuração que ele tem que usar. Vamos fechar aqui agora e vamos, de fato, implementar, né, a nossa conexão. Bom, então para começar, eu vou abrir aqui o meu Main Activity, né, que é a minha janela principal, tá, que ela abre quando a aplicação é iniciada. E aí eu vou criar aqui duas variáveis, né? A primeira variável vai ser a variável que vai armazenar o identificador do usuário, né? Quando ele fizer login, eu vou armazenar o identificador desse usuário nessa variável. Então, vou definir aqui Google Sign In Client. Tá? Então, esse é Então, essa é a variável, tá, que vai armazenar aí a minha conexão, né, com o usuário. Tá? A autorização do usuário para poder acessar as informações dele. Então, vou chamar aqui Google Sign In Client. E outra variável, né, que além de o usuário precisar se logar, por exemplo, com o e-mail dele, né, com o e-mail que ele utiliza na plataforma do Google, a gente precisa também pegar as informações do jogador dele, porque o Google ele armazena, né, lá no Game Service, ele armazena algumas configurações de jogador para aquele usuário, como por exemplo o level que ele está, né, o identificador dele que ele utiliza para poder jogar, né, a quantidade de XP que ele tem. Então tem várias variáveis que são armazenadas, tá, nessa outra configuração. Então eu vou criar aqui essa variável para poder receber essa informação, que é o players client. Né? Então repare que essa variável, tá? Ela é uma variável que vai armazenar as configurações de jogador que o usuário tem. E aí players client. Tá? Então, basicamente, essas duas variáveis que eu preciso para fazer a conexão e recuperar as informações do jogador. Próximo passo agora é aqui no nosso onCreate, né, a gente tentar recuperar essa variável Google Sign In Client, né, verificar se a gente consegue recuperar essa variável e tentar fazer, né, a autenticação do usuário. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, né, é criar uma opção que vai armazenar as configurações da autenticação. Então, eu vou criar essa variável aqui, Google Sign In Options, né? Então, ela vai especificar qual é o escopo da autenticação que eu quero fazer para o usuário. Então, eu vou chamar aqui SGSO é igual new Google Sign In Options, tá? E ao invés de criar, né, uma instância, eu vou usar aqui o método estático builder. O primeiro parâmetro desse método, né, é como que eu quero fazer o login, que informações, né, qual é a janela que vai abrir, tá? Qual a configuração da janela que vai abrir quando eu pedir a autenticação do usuário. Né? Já tem uma variável aqui pré-definida, que é Google Sign In Options.default Game Sign In. Repare que eu tenho o Default Game Sign In e tenho o Default Sign In. Né? Então, eu estou, nesse caso, fazendo Sign In para poder recuperar as informações do jogador. Tá? As informações que o Google armazena, né, para esse usuário relacionado às preferências dele de jogador e o estado dele de jogador, né, como o level, o XP, etc. Então eu vou usar aqui o Default Game Sign In e vou chamar aqui, tá, o método build. Então ele vai fazer essa construção para a gente dessa variável. E aí agora eu venho e preencho essa variável Google Sign In Client, né, que é igual a... repare que aqui ainda não estou
não estou pedindo a autenticação do usuário, né? Estou só fazendo a configuração, tá, de como essa autenticação ela vai ela vai proceder. Então vai ser Google Sign Client é igual Google Sign In ponto get client. Reparem que ele pede, né, o contexto, tá? Vou passar o this e ele pede também esse Google Sign In Options que nós criamos aqui em cima. Então vou passar o GSO. GSO. Bom, então o próximo passo agora é a gente fazer de fato a autenticação do usuário. E aí existem alguns cenários, né? Primeiro cenário, a primeira vez que o usuário está acessando aquela aplicação, então ele nunca autenticou, tá? Segundo caso, né, o usuário já autenticou e já deu acesso para a nossa aplicação. E o terceiro caso, né, o usuário ele já autenticou, só que ele está deslogado. Né? Então, existem esses três casos que nós precisamos tratar. E aí eu vou criar aqui, né, eu vou fazer essa autenticação, tá, dentro do método onResume. Vou chamar aqui uma função chamada sign in silent. Bom, e o que esse método vai fazer? Né? Ele vai tentar logar o usuário de forma transparente. Tá? Então, se o usuário já tiver logado, né, eu não preciso abrir nenhuma janelinha para ele, porque essa informação ela já existe, o usuário deu permissão. Então, eu posso entrar direto na aplicação, né, sem precisar incomodar o usuário, tá, com autenticação ou com informação de login, etc. Então, a gente vai tentar fazer esse login de forma transparente para o usuário. Tá? Então, eu vou criar essa função aqui, sign in silent. Né? Então, é aqui que, de fato, a gente vai fazer, tá, todo o processo de autenticação, todo o processo de login, né, relacionado aí ao usuário. Bom, então nós vamos agora utilizar, né, esse objeto Google Sign In Client, tá, e vamos chamar o método Silent Sign In, que é exatamente o que a gente quer fazer, né, tentar logar o usuário de forma transparente. Reparem que esse método, ele é um método assíncrono, né? Então ele vai ser colocado numa fila de execução e não necessariamente, né, eu vou ter o resultado da tentativa dele de fazer o login de forma imediata. Então eu preciso especificar uma função de callback que vai ser chamada quando esse método terminar de executar. Aí eu vou, então, utilizar a função add on complete listener. Tá? Quando esse método executar, terminar de executar, eu vou chamar, né, essa função para saber se ele conseguiu ou não fazer o login. Então, vou chamar a função, ela recebe, né, como parâmetro a activity, tá? Então, vou colocar o this e mais uma variável do tipo task, né? Então, eu vou criar aqui new on complete listener, passando, né, o parâmetro aí Google Sign In Account. Então, repare que está aqui, ó. Eu poderia fazer isso, né, criando uma classe ou criando uma classe e aí implementando essa interface, mas eu estou fazendo essa construção aqui de forma anônima, tá? Para não precisar fazer isso. E aí reparem que essa interface eu preciso implementar esse método complete, que é exatamente o método, né, que é chamado quando essa função silent sign in ela terminar de executar, tá bom? Então o que a gente vai fazer quando ela terminar de executar? Né? Eu vou verificar se ele conseguiu fazer o login ou não. Então, vou fazer um if aqui, ó, task.isSuccessful. Se ele conseguiu, né, se logar, beleza, a gente já pode fazer o quê? A gente pode pegar as informações do usuário. Então, eu vou criar aqui um método depois, onConnected, tá? Significa que conectou, né, de forma tranquila, de forma normal.
E aí eu vou passar o quê? Vou passar o task.result, tá? Esse task.result, repare que ele tem o Google Sign In Account, né? Então ele já pegou a conta do usuário. E aí a gente vai, com essa conta, né, acessar as informações desse usuário e, né, utilizar da forma que nós quisermos na nossa aplicação. Tá? Então eu estou pegando aqui essa variável Google Sign In Account. Depois a gente vai implementar essa função connected, tá? Bom, uma outra situação, né, é que eu tive falha, tá? O usuário ele não conseguiu se logar, ele não conseguiu pegar, né, as informações do usuário. Então, se caso contrário, eu vou chamar aqui uma função onDisconnected, que também vamos implementar. Tá? E vamos também imprimir uma mensagem com o erro, né? Porque a gente tem o acesso a esse erro que aconteceu. Então, eu vou colocar aqui log.i, vou passar aqui uma tag connection, vou botar aqui GMS connection. E vamos pegar, né, qual foi o erro que aconteceu. Então, vou usar aqui a função task.getException. .toString. Então esse é o nosso método, tá, de sign in silent. Agora nós precisamos implementar, né, esses dois métodos aqui, tá? Um connected, né, que ele conseguiu realmente de fato recuperar as informações do usuário e fazer a autenticação, e o onDisconnected. Então eu vou vir aqui embaixo agora e implementar esse método onConnected. Void onConnected. Ele recebe como parâmetro, ele recebe, né, essa Google Sign In Account. Google Sign In Account. Então eu vou colocar o nome da variável Google Sign In Account. Bom, e aí se ele conseguiu fazer a autenticação, a gente já pode pegar as informações de quê? De jogador desse usuário. Né? Então a gente vai usar aqui o método players client, tá? .getCurrentPlayer. Aqui, ó, getCurrentPlayer. Novamente, esse método é um método assíncrono. Então a gente precisa especificar, né, uma função de callback que vai ser chamada quando esse método terminar. Tá? E a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, no Silent Sign In. Vamos adicionar esse add on completed listener. Né? Vamos chamar esse método e aí adicionamos uma classe que implementa essa interface, né, onCompleted listener. Agora passando, repare ali o player, tá, como parâmetro. Então, this, que é o nossa activity, né, e vou criar aqui new onCompleted listener, reparem aqui, ó, passando o player. Tá? Deixa eu fechar aqui terminar essa instrução. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui é novamente verificar se se a gente obteve sucesso. Então, vou fazer um teste if task.successful, né? Se a gente obteve sucesso, o que vai acontecer? Vamos pegar por exemplo, o nome do jogador, tá? Então deixa eu criar uma variável aqui. Deixa eu criar uma variável aqui. String player name, só para a gente testar. String player name. Falar que ela começa com branco. E se, né, essa execução obteve sucesso,
a gente faz o seguinte, display player name é igual, e a gente vai fazer o seguinte, task.getResult. Repare que essa variável ela me retorna, né, um objeto do tipo player, tá? Se a gente usar aqui, né, se a gente verificar quais são os métodos que essa classe player tem, vocês vão ver que tem alguns métodos bem interessantes. Get display name, get name, tem aqui, ó, get level info, né, que é o level do usuário. Então repare que todas essas informações elas estão relacionadas à configuração, à autenticação de jogador do usuário, né, lá no Game Services. E aí eu vou usar aqui get display name, só para a gente testar, né? E aí eu vou basicamente imprimir essa mensagem. log.i, deixa eu ver qual foi a tag que eu usei aqui em cima, vou pegar essa tag aqui e copiar também. GMS connection. Eu vou passar o player name. Então repare que agora a gente já tem esses dados do jogador do usuário. E outra situação é se ele não conseguiu se logar. Né? O que a gente faz aqui? Vamos pegar essa exceção que ele gerou, exception, e igual a task.getException. E o que a gente faz com essa exceção? Né? Vamos basicamente exibir uma mensagem de erro, tá? log.i gms connection e aí e.toString. Tá? É importante que a gente posteriormente, né, faça um tratamento melhor sobre essa exceção, se ela acontecer. Né? Mas aqui só para efeito didático a gente vai só exibir o erro. Tá? Mas existem códigos de erro, né, que nós podemos descobrir e tentar direcionar aí o usuário para que ele possa obter sucesso na sua conexão. Bom, então se o usuário conseguiu se logar, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai desabilitar um botão que tem lá na interface, tá? Que é o botão de login. Então se vocês abrirem aqui essa página, repare que eu tenho um botão aqui Sign In, Sign Out. Né? Então esse botão Sign In vai ficar desabilitado, tá? Então vamos lá. Vou usar aqui o método findViewById, r.id.btn signin, .set enabled igual a false. Então nesse caso, né, eu uso como ele já está logado, aquele botão não precisa estar habilitado. Tá? Então esse é o código, né, do connected. Agora o que a gente vai fazer no onDisconnected? OnDisconnected, o usuário, nós não conseguimos, né, fazer o login do usuário. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, private void onDisconnected. O que nós vamos fazer aqui é habilitar aquele botão onConnected, findViewById r.id.btn signin.set enabled true. Então ele vai poder se conectar, né? E o botão de logout não. Então o botão de logout a gente desabilita. r.id.btn signout .set enabled false, tá? Aqui em cima a gente faz o contrário também, né? r.id.btn signout .set enabled true. Então conseguimos aí cobrir essas duas possibilidades. No disconnected, né, significa, como eu comentei, que o usuário não conseguiu fazer a conexão, tá? E aí nós precisamos agora implementar
aquele evento do on-click do botão, né? Para, por exemplo, se o usuário clicar em login, a gente tentar, né, abrir aquela telinha de login da própria API do Google para permitir que o usuário se autentique. Porque aqui, até aqui, a gente estava tentando fazer isso de forma, né, transparente para o usuário, tá? Sem ele ter noção, né, de que a gente estava tentando se logar sem ele precisar interagir, né? Porque uma vez que ele já deu permissão, a gente pode logar sem que o usuário tenha ciência que a gente está logando aqui no, no, no Google Play Service para ele, tá? Mas no caso da gente não conseguir fazer esse login, porque, por exemplo, ele abriu a aplicação pela primeira vez, né? Ou porque ele não se autenticou ainda, a gente precisa que ele faça isso de forma consciente, né? De forma ativa. E aí ele vai clicar nesse botão de login para poder dar permissão, tá? A partir desse primeiro momento que ele deu a permissão, que ele clicou no botão de login, deu a permissão para poder, né, conectar e acessar, e permitir que nossa aplicação acesse as configurações dele, né, do Play Services, do Game Services, né, a próxima vez que ele tentar entrar na aplicação, esse Sign in Silent ele vai funcionar, né, de forma transparente para o usuário. Tá, então o que a gente vai fazer é usar esse mesmo onClick, tá? Esse mesmo método onClick. Vamos fazer o seguinte, né? If v for igual a findView by id r.id.ptn signin, nós implementamos aqui, tá? O método, né, de logar. Bom, isso daqui eu vou colocar no else, depois a gente... esse método, essa parte aqui de baixo é para carregar realmente o jogo, tá? Então eu vou deixar no else. Pra não... Depois a gente vê isso daqui. Então se ele clicou no sign in, significa que ele quer se logar, que ele quer se autenticar. Aí eu vou chamar a função start sign in intent. Tá? Vamos criar aqui também essa função, né? Se ele clicou no botão, a gente vai proceder de uma outra forma para poder autenticar esse usuário e permitir que ele tenha acesso aí às funcionalidades do Google Play Game Services. Então vamos colocar aqui embaixo private void start sign in intent. Se vocês repararem, né, esse sign in intent, como ele é um intent, ele vai abrir uma janelinha para o usuário poder fazer a autenticação dele, tá? Aquela mesma janelinha que abre muitos aplicativos quando ele pede algum tipo de permissão, né? Por exemplo, que o usuário se logue, que o usuário faça, né, que o usuário possa fazer autenticação com a senha dele, com a conta dele da Google. Tem vários aplicativos que fazem isso. Então a gente vai fazer da mesma maneira. Então, basicamente, né, repare que aqui em cima eu estou inicializando uma atividade. Tá? Essa atividade ela é inicializada de forma síncrona. Aqui eu vou fazer o quê? Né? Eu vou tentar abrir aquela janelinha de autenticação para o usuário, né? E isso é feito de forma síncrona. Tá? Então, eu só vou ter o resultado a partir do momento que o usuário ele se autentique ou que ele cancele a sua autenticação. Né? Então ela vai, enquanto isso a minha aplicação está rodando, tá? Em background ali, né? Na verdade não em background. Essa janelinha ela basicamente sobrepõe a minha aplicação, mas a minha aplicação ela continua rodando. Então, ao invés de usar o Start Activity, eu vou usar a função Start Activity for Result, né? Que esse método ele vai inicializar a atividade e aí, né, eu só vou ter o resultado da inicialização dessa atividade algum tempo depois. Nesse caso aqui, é quando o usuário ele autenticar, né, ou quando ele cancelar a autenticação dele. Então, reparem que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o método Google signin client.get sign intent. Então, repare que essa classe ela retorna um intent,
tá? Que eu vou inicializar, né? Que eu vou chamar, que eu vou invocar para que o usuário ele possa fazer a autenticação dele. Então, Google Sign Intent. Além disso, reparem que o Start Activity for Result, ele também precisa de um código, né? Porque imagina que eu chamo, né, várias janelas de forma síncrona, né, várias atividades de forma síncrona, e aí eu preciso saber qual foi a atividade que terminou, né? E essa identificação de qual atividade terminou, ela é feita por esse request code. Então eu vou passar sign intent e um request code. Vamos criar aqui um identificador. Private static final int rc sign. E aí eu vou dar um número aqui, sei lá, 4002. Aí eu passo esse parâmetro aqui, olha, rc sign. Né? Então essa atividade ela foi chamada de forma síncrona, tá? E agora a minha aplicação continua rodando e vai aguardar, né? Na verdade ela não vai, a minha aplicação não aguarda, né? Isso daqui é feito de forma, essa chamada é feita de forma assíncrona, e aí quando essa chamada terminar, a minha aplicação ela vai, né, receber uma notificação para poder prosseguir da melhor maneira possível. E aí, onde que eu recebo, né? Onde que é o callback dessa Start Activity for Result? Eu tenho aqui um método que é o onActivityResult. Então, eu vou sobrescrever esse método da classe Activity, onActivityResult. Então, repare que esse método, ele me retorna o request code. Né? O request code é justamente, tá, o código que eu passei aqui quando eu chamei o Start Activity for Result. Né? E além disso, ele passa algumas informações dessa activity. Né? Ela pode me retornar alguns dados da sua execução. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: se, né, o request code, tá, foi igual a rc sign in, então eu sei que essa janela aqui ela terminou. Então, eu posso dar prosseguimento na execução, né, no tratamento dessa atividade. Bom, e aí agora o próximo passo é eu pegar as informações, né? O que aconteceu com aquela atividade, por exemplo, né? Será que o usuário conseguiu se logar? Será que não? Então eu vou pegar essa informação, se vocês repararem, eu tenho aqui o Google Sign In Account, na verdade Google Sign In, né? Ponto, olha só, get sign in account from intent. Então ele vai tentar extrair a conta, né, dessa informação aqui que veio para mim como um intent. E ele retorna, olha, uma task, né, uma task Google Sign In Account. Passo aqui o data, tá? E vou pegar aqui o retorno, né? Vou criar aqui um task Google Sign In Account. Task é igual, tá, ao retorno desse método. Bom, e aí, né, novamente, eu posso ter sucesso, o usuário pode ter autenticado a minha aplicação, ou eu posso ter tido um problema, o usuário não autenticou. Então vamos fazer essa validação, tá? Vou usar aqui um try, né? Vou tentar pegar essas informações do usuário. Então, ó, Google Sign In Account é igual task.getResult. Repare que esse getResult ele tem um parâmetro, né, que se o resultado ele foi um resultado de falha, tá, ele pode gerar para mim uma exceção, por isso que eu estou usando try aqui. Então eu vou gerar a seguinte exceção, olha, API exception.class. Tá? Então, esse getResult, né, se ele tiver um resultado de falha, eu vou gerar uma exceção do tipo API exception.class. E aí eu faço o seguinte, catch API exception
API exception. E, né? Eu vou tratar, né? Eu vou tratar o erro aqui. Mas o meu tratamento de erro basicamente vai ser, né, exibir uma mensagem de erro. Então, log.i. Deixa eu pegar aqui o que eu já tenho, que eu estou usando aqui há algum tempo, a tag que eu já estou usando, GMS Connection. E aí eu vou pegar esse erro e.get, vou usar o getMessage aqui direto, tá? E aí chamo o método onDisconnected, né? Que só lembrando, esse método onDisconnected ele vai fazer o quê? Ele vai desabilitar o botão, né, de sign out, vai habilitar o sign in novamente para que ele possa tentar novamente, né? Se foi um erro aí de conexão, por exemplo, ou ele clicou no botão de cancelar, né, de forma errônea. E aqui em cima, se ele não deu erro nenhum, se ele não gerou essa exceção, significa que o usuário conseguiu se autenticar. Tá? Então a gente vai recuperar as informações do usuário aqui. Então eu vou chamar o onConnected, passando aqui, olha lá, o Google Sign In Account, tá? Que é justamente essa variável que nós recuperamos. Então agora a gente conseguiu concluir, né, esse ciclo, tá? de autenticação de login. Então, basicamente, né, esse daqui é o código, tá, que nós usamos para poder, né, fazer a autenticação do usuário na API do Google. Esse código ele não está, né, bem, vamos dizer, limpo, né? O mesmo botão de login ele poderia de repente virar o botão de logout, mas aqui como o intuito foi só uma demonstração, né, das funcionalidades, isso depois, posteriormente, nós podemos fazer um refactoring da aplicação e modificar essas configurações. Bom, o que está faltando a gente fazer aqui agora? Né? Agora a gente precisa implementar aquele botão onSignout. Né? Então a gente vai vir aqui, olha, vamos colocar aqui agora um else if v for igual a findView by ID, ou seja, o usuário quer deslogar, né? quer sair ou seja, o usuário ele quer deslogar, né, da aplicação. Então, r.id.btn signout, que a gente faz aqui nesse caso? Primeiramente, a gente verifica, né, se ele está logado. Então, vou usar aqui a função if Google signin.getLastSigninAccount for diferente, passar aqui, ele pede um parâmetro, né? Sign in account, tá? Ele pede o contexto, this for diferente de nulo, então significa que o usuário está logado. Então, se o usuário está logado, a gente faz o quê? A gente chama a função, então a gente faz o quê, né? Google Sign Client.signout, tá? Novamente eu vou passar uma função de callback para ser chamada, né, quando essa função terminar, porque repare que a maioria das funções, né, da API do Google elas são assíncronas, tá? A gente recebe uma chamada de callback quando elas terminam a sua execução. Então eu vou colocar aqui, ó, add on complete listener, né, e vou passar um conteúdo, uma atividade, né, e o new on complete listener, né, para poder avaliar o que aconteceu aqui nesse sign-out. Então, basicamente, eu vou só exibir uma mensagem log.i, qual é a tag que a gente está usando, GMS Connection. Tá, e vou exibir se foi sucesso ou não.
task.success e successful.toString. Tem que fazer aqui uma configuração. Test.isSuccessful. Aí se foi sucesso, a gente faz o quê? Deixa eu botar isso daqui na linha de baixo. Se ele obteve sucesso, a gente coloca aí success. Aqui é o contrário, né? Success, caso contrário, failed. Tá, então basicamente é só uma mensagem de erro, né? E a gente chama aqui o on disconnected, para poder fazer toda aquela configuração dos botões, né? E no caso aí, posteriormente, fazer executar outras funções, conforme a gente for adicionando funcionalidades aqui, tá? Bom, então esse é o código, né? O nosso código aqui ele já está toda a parte de login, toda a parte de autenticação já está implementada. Uma das coisas que eu gosto de fazer, eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente, né, a maioria dos jogos, quando a gente entra, a gente recebe uma mensagem de welcome, né, um pop-up de welcome que ele é exibido, né, e depois ele sai, ele fica ali por um tempinho e depois sai. O mesmo acontece quando a gente tem o Achievement desbloqueado, né, então eu vou implementar essa funcionalidade também. Né, e como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui a minha Activity. Tá? A primeira coisa que a gente precisa é ter uma view para poder exibir essas mensagens. Né? Na verdade, essa view é só um marcador, tá? Ele só usa essa view como, né, somente como um marcador para poder usar o contexto gráfico dessa view. Tá? Então pode ser qualquer coisa, né? Uma caixa de texto, um text view, não tem muita diferença. Então eu vou pegar aqui esse text view, vou deixar ele aqui em cima, vou chamar ele aqui de txt pop-up, tá? E vou deixar uma mensagem, deixa eu só alinhar ele aqui. Na verdade nem precisaria, né? Mas eu gosto de alinhar para evitar problemas. Então, estou alinhando ele aqui no centro. Tá? Esse alinhamento ele não faz diferença para o pop-up que vai ser exibido, tá? Só coloquei aqui como estética mesmo. E aí eu vou deixar a mensagem dele como vazia. Então repare que ele não vai ser exibido nada para o usuário. É só um marcador, né, que o API do Google vai usar. Vou fechar aqui. Bom, e aí eu vou vir aqui no meu código, tá? Lá no onConnected, né? E vou fazer essa configuração. Então, se ele conseguiu, se obteve sucesso, né, durante aí o sign-in, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, tá aqui em cima, vou usar a seguinte função, games.getGameClient, né, passando aqui o this como contexto e o Google Sign-in Account. Tá? Então já tenho aqui ó, o Google Sign-in Account, Google Sign-in Account. Então repare que ele me retorna aqui, né, um Games Client. Então olha só, Games Client é igual, tá, a esse método. E aí vou usar GamesClient.setViewForPopup. Repare ali que esse setViewForPopup, né, é a view que ele vai usar como referência aí, né, de contexto gráfico para poder exibir esses pop-ups. Então, vou setar o FindViewById, vamos recuperar, né, aquela view, r.id.txt, né, pop-up. Tá, então setamos, e agora vamos setar o posicionamento. Ela pode ser de cima para baixo, pode ser de baixo para cima. Então eu vou setar aqui, ó, GamesClient.setGravity.
Gravity for Pop-up, e eu vou passar gravity.top, ou seja, ela vai exibir na parte de cima, né, e ela vai ficar centralizada na horizontal. Então, gravity.center horizon. Bom, pessoal, estava dando uma olhada aqui no código, né? Faltou só uma configuraçãozinha aqui no onConnected, tá? Então, no onConnected, né, a gente vai fazer uma alteração. Então, player client aqui vai ser igual a games.get player client, tá? Passando o Google Sign-in Account. Passando this, né, o contexto primeiro, tá? E o Google Sign-in Account. Tá? Então, isso daqui foi a única coisa que eu acabei esquecendo de fazer, né? Porque precisamos setar realmente essa variável, senão ela vai ser nula. Uma coisa, antes de a gente executar novamente, para o código funcionar, né, para a API de jogos do Google funcionar, é obrigatório, tá, que o emulador ele tenha Play Store. Então reparem que aqui esse pixel ele não tem esse ícone da Play Store. Então significa que ele não está habilitado para poder executar aplicativos, né, que fazem requisição à API do Google, né, seja API de jogos ou seja qualquer outra API. Então, para ele, né, poder executar, para ele poder fazer acesso às APIs, tá, a Play Store tem que estar habilitada. Por isso que eu estou usando, olha, esse Pixel 4 aqui, né, que repare que ele tem o íconezinho da Play Store habilitado. Tá? Isso é importante. Bom, então vamos lá agora executar nossa aplicação para ver como é que ela vai se comportar. Então tá aqui, olha, repare que o sign out ele está desbloqueado, ele está desabilitado, né? O sign in está habilitado. Então eu vou clicar aqui nesse botão de sign in. Significa o quê? Que o usuário nunca autenticou essa aplicação, né? Então eu vou clicar aqui no sign in. Olha lá, connecting to play games. Bom, então apareceu aqui, olha, aquela janelinha, né? Turn on automatic sign in. Repare que ele está pedindo permissão, tá? Vou dar aqui um turn on. Olha lá, ele já, a princípio, se conectou, né? E agora significa que eu já estou conectado no Google API Games, tá? Então, por exemplo, se eu parar a aplicação, né, e retornar, esse método aqui, o sign in silent, né, ele vai, como eu já dei a permissão a primeira vez, ele não vai mais pedir permissão, já vai logar automaticamente. Vamos testar aqui para vocês verem. Bom, então repare que a gente tem a nossa tela aqui agora, né, com o botão Sign Out habilitado e o Sign In desabilitado. Por quê? Porque ele conseguiu fazer, né, a execução do Sign In Silent, tá? Repara que aqui, olha, eu consegui já pegar o nome do usuário, né, o nick do usuário que está logado, José Ricardo JR. Né? Então repare que já está funcionando aquele método de pegar o player, né, o player client, já está ok. E aí, a partir desse momento que nós conseguimos já estabelecer, né, uma conexão com a plataforma do Google API Game Services, já podemos trabalhar com os outros funcionalidades dessa plataforma, como achievements, né, como placares, como network, tudo aquilo que nós já vimos, né, naquela apresentação inicial, que eu vou deixar linkado aqui também para vocês, quem tiver interesse, dar uma olhada. Tá? Bom, então, nesse momento, se eu clicar agora em Sign Out, né, eu desvinculei, repare que aqui eu já obtive esse acesso ó, do meu sign out. E uma coisa para vocês repararem é que a partir do momento que eu cliquei, ele demorou um tempo para poder exibir essa mensagem, tá? Justamente porque, como eu comentei anteriormente,
essa chamada ela é feita de forma assíncrona, né? Então é importante que eu tenha essas funções de callback para serem chamadas à medida que essas funções terminem. Se eu clicar novamente em Sign In, olha lá aquela mensagenzinha, né, de Connect to Play. Aqui, repare que ele já exibiu uma mensagem diferente, perguntando qual é a conta que eu quero conectar, né? Então eu vou usar a minha conta, está fazendo a conexão, tá? Reparem que, né, agora ele não exibiu aquela outra mensagem de autenticação. Por quê? Porque essa conta já tinha autenticado anteriormente, né? Então ele só agora perguntou qual a conta que eu estou usando. Se eu usasse uma outra conta diferente dessa que eu selecionei aqui, ele ia exibir aquela primeira tela de autenticação, tá? Caso, né, fosse a primeira vez que aquela outra conta tivesse acessado esse jogo, tá bom? Então, aqui ó, já tem a conexão, né, o usuário da conexão. Dessa forma, a nossa aplicação já está toda configurada, tá bom? Então, nesse vídeo, né, nós conseguimos, ele ficou um pouco longo, mas nós conseguimos ver todo o processo de configuração do uso da Google Games Services, né, da API do Google. Bom, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui, né? Quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, coloque aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.